um vlog aqui no canal. E hoje é um dia que eu estou muito feliz, muito ansiosa, porque é o dia que nós vamos voltar pra casa. Eu não comecei o vlog cedo pra vocês, eu acordei, eram umas 7 horas, aí Tobias estava com minha mãe, aí minha mãe me deu ele pra mamar, né? Aí depois ele cochilou, tirou um bom cochilo, assim, né? 1 hora e pouquinho de cochilo, aí foi o horário que eu levantei, tomei café e também fiz uma lista das coisas que eu tinha pra guardar e tudo mais. E aí depois minha sogra veio aqui, porque ela tava por aqui por perto, aí ela veio aqui pra ver Tobias, porque ela só tinha visto ele na maternidade. E aí ela ficou aqui um bom tempo, a gente conversou e tal. E depois, quando ela foi embora, eu fui começar a organizar as coisas, guardar as roupas de Matias, de Tobias, ver... Porque como a gente... É muita coisa pra levar, aí eu tava separando as roupas que são bem grandes, que Tobias vai demorar pra usar, pra gente ir pegando aos poucos. Mas é isso. Aí agora eu vim aqui no quarto, arrumei as camas, guardei as roupas de Jonas e umas minhas também. A minha maior parte já tava guardada, mas aí tinha umas duas por aqui, aí eu guardei. E agora só falta as coisas maiores, que é o carrinho e a banheira, que não vai dar pra, não é pra guardar, né? Eu ainda vou usar, então só na hora que for mesmo. E a fralda P, o pacote de fralda P, que é o único que ele tem, porque ele tem várias M, mas P ele ganhou bem pouco, então acho que ele tinha uns 2 ou 3 pacotes, a gente já usou, e aí eu tô... só tem mais um P, e eu acho, não sei se os M's a gente vai levar alguns pacotes agora ou não, eu vou ter que ver com o Jonas, né? E a gente vai umas 2 e pouca pra 3 horas, que Jonas vai sair do trabalho, tomar banho, almoçar pra poder a gente ir. E aí, eu já organizei tudo lá na sala que a gente vai levar, a almofada da amamentação, tem uma caixa também com roupas nossas, eu vou mostrar pra vocês. E falta também as coisinhas aqui do guarda-roupa, algodão, essas coisinhas que a gente tá usando com ele toda hora. Então, só vou guardar depois que eu arrumar ele, né? Que ele vai tomar um banho daqui a pouco. Aí eu vou arrumar ele, só vou deixar aqui o potinho com algodão e o potinho com água, porque eu vou limpar ele várias vezes até a hora da gente ir embora, né? Ó, aqui são as roupinhas de Tobias, né? As que estavam na gaveta, porque tem umas sujas e umas molhadas ainda. Aí aqui são roupas minhas e de Jonas, que eu falei pra vocês. Aqui também tá cheio de roupa minha e de Matias. Tem uma mochilinha aqui também, que tá com coisas minhas e tá com coisas de Matias, roupas de Matias. Aqui são os 2 sacos de roupas de Tobias que a gente vai levar, que são roupas que não estavam nas gavetas, porque eram grandes pra ele ainda, mas algumas já tá começando a servir. E tem essa caixa também, que tem roupas de Tobias, minha, de Jonas, de Matias. E tem essa almofada aqui, a amamentação, que eu vou ter que levar. E tem esse saquinho também, que foi que Tobias ganhou, que tem lenços umedecidos e tal. E aqui também foi uma prima minha que deu, então eu vou levar. Tá cheio de coisa dele também, de produtinho. Gente, já se passaram algumas horas, agora já são 3 e pouquinho. E eu almocei, depois daquela hora, né, eu organizei a maior parte das coisas, só deixei as fraldas, porque tá em cima do guarda-roupa de minha mãe, não dava pra eu pegar. E as coisinhas de Tobias, né, porque eu ia usar ainda. E aí depois eu tomei banho, almocei. E aí, fiquei aqui na sala descansando um pouco. Aí eu acordei ele, era 2 horas. Aí eu acordei ele e antes de acordar ele, botei ele aqui na sala no carrinho pra ele já ir despertando. E já organizei tudo pro banho dele, já botei água no fogo, aí peguei ele ficou meio chatinho, não quis tomar banho, acho que porque ele tá acostumado a sempre acordar e mamar. Mas eu fui logo dar o banho nele pra já guardar as coisinhas dele pra gente ir pra casa, né, pra poder agilizar. E aí, dei banho nele, arrumei ele, guardei tudo. Aí, tirei tudo dele do guarda-roupa, só deixei a vasilhinha da água e o potinho do algodão, porque se ele fizer cocô, e uma fralda, porque se ele fizer cocô tem como limpar. E aí, eu amamentei ele ficou meio chatinho, botei ele no carrinho, só que ele já tava com sono, eu acho. E ele não dorme muito bem no carrinho, então
coloquei ele na cama, guardei tudo, né, que tava na cama, que eu tinha botado tudo dele na cama pra poder guardar, pra poder levar pra casa. Aí, guardei tudo, botei ele lá pra dormir, acho que agora ele já pegou no sono. E aí tinha umas roupas nossas aqui no sofá que tinha lavado e minha mãe botou aqui. Eu dobrei, já coloquei tudo pra levar, pra já levar. E eu escovei os dentes também, porque não tinha escovado, que eu fui fazendo as coisas tudo na correria, né? E também, as roupas nossas já aqui, que depois aos pouquinhos a gente vai pegando, porque a nossa máquina ainda tá com defeito, então minha mãe tá lavando pra gente. E aí, mais tarde, o Jonas deve vir aqui de novo no centro, né? Aí ele vai trazer mais umas roupas que minha mãe pediu. E é isso, o Matias tá tirando a soneca. Ele foi pro quarto com minha mãe. Mas é isso, aí Jonas daqui a pouco a gente vai organizar as coisas pra já ir pra casa. Gente, já se passaram algumas horas, vocês nem percebem isso, mas eu sempre falo. Eu sempre falo isso, porque parece que eu tô mentindo se eu não falar. Mas, Jonas chegou do trabalho, né, tomou banho, almoçou. E a gente organizou tudo aqui no carro. E agora estamos indo. Minha mãe, Matias e Tobias tá aqui no meu colo dormindo. Continuou dormindo, já tava dormindo lá e continuou dormindo. E agora é isso, vamos. Oi, amor, você gostou do seu berço? Liga, Matias, a água. Agora eu tô bem melhor, né, meu bercinho? Vou pegar a sandália. Olha a bagunça que tá aqui. Olha, gente, agora a gente chegou aqui já. E tá uma bagunça, porque a gente ainda não armou o guarda-roupa dos meninos. Mas, pelo menos aqui, a gente já organizou nossa cama, o berço de Tobias, a cama de Matias também. E olha o meu estado. Agora deve estar dando 6 horas da tarde. E Tobias, ele ia cochilar, né? Ele tava no berço quase dormindo. Ele chegou, minha mãe botou ele no berço. Ele já ficou brincando um tempão lá. Só que aí, eu fui apagar a luz do quarto e também eu tive que fechar as janelas, porque aqui tá sem o incenso que a gente coloca pras muriçocas. E Jonas saiu, né? Provavelmente ele vai trazer. Aí eu tive que fechar as janelas e a porta, aí tá bem quente aqui e ele é bem calorento, então eu acho que isso tá dificultando um pouco dele dormir. Eu trouxe ele pra sala, amamentei, fiquei aqui, mas ainda assim ele tá bem incomodado. Aí tinha umas roupas aqui nossas, né, que eu já mandei pro Jonas pra deixar na casa de minha mãe pra lavar, porque tava aqui com a casa fechada, aí depois eu vou ter que arrumar minhas roupas, as dele também. E as de Matias, mas eu acredito que as de Matias não vai estar, porque tava dentro do berço de Tobias, então acaba que toma mais, ventila mais, né? E aí eu coloquei os protetores de berço, porque Tobias já tava querendo agarrar na grade do berço, segurar com a mãozinha. E tinha umas roupas também que a gente trouxe limpas, nossas, aí algumas a gente já guardou, outras ainda não. E eu acho que talvez eu nem guarde hoje, porque tem muita coisa ainda pra arrumar. Agora são 8h35 e minha mãe veio com a gente, né? Jonas vai levar ela em casa. E Tobias, né, ele chegou aqui, ele ficou no berço brincando. Aí a gente organizou as coisas, ele dormiu um pouco, né? Consegui fazer ele dormir, mamou e dormiu. Aí coloquei ele no berço, ele dormiu bastante. Aí minha irmã ligou pra minha mãe, a gente ficou conversando um tempinho. Aí ele acordou, ficou no meu colo, só que ele tava bem irritado, porque eu sempre gosto de colocar, mesmo que já esteja tarde, pra ele tirar pelo menos 40 minutinhos de soneca antes do horário mesmo de dormir. Só que aí hoje eu fiquei conversando, me passei. O horário aí ele acordou, dormiu mais de 1 hora. Mas aí tudo bem, né? Eu falei, boto ele pra dormir mais tarde, né? Espera um pouquinho. Só que parece que ele tá muito irritado. Parece que, tipo assim, mesmo que ele tire a soneca do fim do dia, ele vai querer dormir no horáriozinho dele, sabe? E aí eu não sei o que era que ele tava irritado. Vou ficar analisando também, né, durante os dias. Aí eu fui, organizei as coisas, dei o banho nele, ele já tá dormindo. Aí agora, minha mãe deu banho no Matias, ele já comeu.
E agora eu vou pra minha missão. Minha mãe vai sair com o Jonas, né? E eu vou pra minha missão impossível, que é fazer Matias dormir. Então, é isso. Gente, agora já são umas 9h40 e pouco. E Matias já tá dormindo. Eu nem mostrei nada pra vocês, porque ele começou a chorar quando minha mãe foi embora. Eu já imaginava que ele ia ter essa reação, porque quando a gente tava lá na casa de minha mãe, antes de eu ter Tobias, quando Jonas falava que ia vir aqui em casa, né, pra botar ração pra Belinha, ele falava que não queria vir, que queria ficar na casa da vovó. E todas as vezes quando eu ia lá pra fazer exame e a gente acabava dormindo lá, pra voltar era o maior trabalho, porque Matias, ele queria ficar, ficava chorando, queria ficar lá. Então eu imaginei que ele fosse ter essa reação, até por isso eu pensei em ficar aqui, porque querendo ou não, minha mãe iria sair, ele ia entender que ele estava na casa dele, que minha mãe não mora aqui. E também a gente, porque por a gente estar indo muito lá, né, e dormir lá várias vezes, eu acho que ele associou que a gente não ia mais voltar, enfim. E aí minha mãe também tinha combinado comigo que se ela viesse ficar aqui, quando fosse folga de Jonas, ela ia pra casa, dormir em casa. Então, eu acho que seria melhor, mas enfim, né, acontece. E foi bem dificilzinho pra ele dormir, né, ele chorou. Aí eu tentei fazer devocional com ele, mas ele chorava, e eu tentava conversar com ele, não adiantava. Aí depois ele parou um pouco de chorar, eu consegui concluir a leitura bíblica, orei com ele, aí eu dei água a ele, ele bebeu só um pouquinho, não quis mais. Daí a gente foi pro banheiro, eu apaguei todas as luzes, deixei só a luz do banheiro acesa, escovei os dentes dele, aí fui conversando com ele, que ele ia dormir e tal. Porque lá na casa de minha mãe ele tava relutando muito pra dormir. Toda vez que falava em dormir ele dizia que não queria e tal. E aí eu troquei ele, ou vesti a roupa, ele já tinha tomado banho, só vesti a roupa de dormir nele. Abracei ele, beijei, conversei. Aí levei ele pro quarto e ele chorou bastante, reclamou bastante. Mas, enfim, né, aí depois eu fui tomar café, que eu ainda não tinha tomado. O Jonas voltou da casa de minha mãe, eu tomei banho e agora já tô pronta pra dormir, porque eu tô bem cansada. Oi, gente, já estamos no dia seguinte, agora já são as 11 horas da manhã e eu venho aqui pra fora porque Jonas e meus Matias estão ouvindo música lá na sala, mas é Belinha correndo por aqui. Mas ontem à noite eu nem mostrei mais nada, a gente foi deitar e a noite foi bem boa. Matias acordou uma vez, mas aí depois ele acordou, deitou com a gente. Aí depois quando eu fui Tobias acordou 1h30, ele dormiu 8h30 da noite. 1h30 da manhã ele acordou. Aí eu troquei a fralda dele, porque ele tinha feito cocô na hora que eu tava... Que ele já tava quase dormindo na primeira hora da noite, umas 8 e pouca. Só que eu não troco, porque ele faz pouco cocô. E se eu for trocar, ele vai ficar aceso de novo. Então, como eu sei que ele vai acordar pra mamar, né? Não vai ficar até de manhã. Aí eu troco ele. E aí depois eu troquei ele. Aí Matias acordou, porque como a gente tá sem abajur, né? Nenhuma lanterninha assim, luminária, eu tive que acender a luz da cozinha e deixar a porta do quarto aberta, porque se eu trouxesse Tobias pra sala pra poder trocar, ele não fica incomodado, porque ele fica incomodado com luz muito em cima dele, assim, sabe? Então, fiz isso. Aí amamentei, ele arrotou, coloquei ele no berço e ele dormiu. Do jeitinho que ele gosta. Ele não gosta muito de dormir no colo, é difícil às vezes que ele dorme. Parece que inclusive quando a gente coloca no berço ele agradece. E aí depois ele dormiu umas 2h40, né? Porque tem o tempo dele trocar, mamar, que ele mama bastantezinho, tanto de dia quanto de noite, arrotar. E aí o tempo dele dormir também, né? Que ele fica um pouquinho no berço e tal. Então, aí, 1h por aí, mais ou menos, né, de relógio, ele dorme, ele já tá dormindo. Aí, depois ele só acordou 6h40 da manhã, mamou e dormiu de novo. E depois eu que tive que acordar ele umas 9 horas, porque a gente acordou tarde mesmo. E aí, a gente acordou, aí eu fui trocar ele, amamentar. Ele ficou meio chatinho, não quis ficar no carrinho, só queria ficar no colo. Aí eu tentei botar ele na cama, no berço pra brincar, ele ficava só um pouquinho e já queria colo de novo. Depois eu coloquei a chupeta e botei ele no berço e ele dormiu.
Aí agora já era umas 11h40 que eu ia acordar ele, mas parece que ele já acordou agora. Mas aí nesse tempo a gente tomou café, Jonas já tinha trocado Matias, né? E eu já tinha arrumado a cama dele. Depois tinha umas roupas mais nossas dentro da mochila de Jonas. Eu fui tirar tudo, dobrar e guardei as minhas. Aí depois fui dobrar mais umas dele que tinha umas pecinhas de Matias perdidas no meio da nossa, mas a maior parte eu guardei ontem mesmo. E aí depois eu fui tomar um banho e agora acho que ele acordou, vou aproveitar para guardar as roupas, tinha umas toalhas, lençóis também, vou aproveitar para guardar. E depois eu quero ver se eu consigo pegar as roupas de Tobias e colocar em um saco todas as roupas que são P e RN, porque ele vai usar por agora, né, pra a gente usar, não ficar perdido na hora de procurar e também pra ficar mais fácil quando a gente for arrumar no guarda-roupa, né, que a gente já sabe o que ele vai usar por agora e o que não. Então, é isso. E amanhã eu já tô colocando na minha lista pra ver se eu consigo, né? Porque eu vou ficar o dia todo sozinha com eles até umas 2h pouca da tarde, que é quando o Jonas chega. E aí eu vou ver se eu consigo fazer uma limpa nas minhas roupas, principalmente as do cabide, pra ver os que eu não uso pra tirar, né? A preferência é isso. E depois, se der tempo, fazer uma limpa nas minhas roupas que estão dobradas, pra ficar menos coisa, né? Pra ver o que eu realmente vou usar. E também pra porque como ficou aqui guardada, tem algumas que minha mãe tirou, né? Porque tava com cheiro de guardado e tal, que ficou a casa fechada, né? Jonas vinha de vez em quando, mas eu acho que ele nem abria a casa toda e tal, então ficou com cheiro de guardado, algumas então precisa lavar de novo. Vou fazer isso e aproveitar e fazer uma limpa também, né? Eu já tinha feito uma limpa há um tempo atrás, quando eu tava grávida, e aí minha mãe levou ontem, porque ficou aqui esse tempo todo, porque lá na igreja sempre tem base, as mulheres da igreja fazem, só que eu sempre, todo mês tem, só que eu nunca levava, porque como a gente mora longe, tava sem carro, tava ruim. Mas aí Jonas aproveitou pra levar. E também eu vou fazer essa limpa de novo pra ver se quando o Jonas for lá ou quando minha mãe vier aqui, eu já mando tudo, porque vai ter que lavar de qualquer jeito, as que for doar, né, e tal. Então é isso. E aí depois, mais pra frente, eu faço uma limpa nas de Matias também, as que não dá mais, pra ver se eu vou querer guardar pra Tobias ou se eu vou querer doar. E também pra ver o que já dá nele, pra também ficar mais fácil na hora de organizar o guarda-roupa, né, e o que ainda tá grande.